Estimular o cérebro pode aumentar a sua criatividade e contribuir em muito com as ações diárias, na escola, no trabalho, na faculdade. Além disso, a prática de exercícios cerebrais pode prevenir doenças degenerativas. E é sobre este assunto que nós vamos conversar no De Bem com Você de hoje. Todos os dias, querendo ou não, nós aprendemos coisas novas e essas novidades fazem muito bem para o cérebro. Nossa memória deve ser estimulada a todo momento para combater os efeitos que podem surgir por causa do sedentarismo mental. Vale lembrar que o cérebro não é um músculo, trata-se de um órgão, na verdade, mas dá para exercitá-lo sim. Pensando nisso, a Andréia procurou uma escola especialista em ginástica para o cérebro, a princípio, para ajudar nos primeiros sinais de perda de memória de um familiar. E aí eu pensei, vou entrar na escola para eu ajudar a minha mãe. Só que a partir do momento que eu entrei na escola, eu percebi que era para mim, que foi bom para mim também. Durante 2 horas, as atividades que tiveram início há mais de 3 anos, que contam com jogos, cálculos e uma boa prosa com a professora Sônia, apresentam inúmeros benefícios. Depois que eu entrei na escola, comecei a praticar as aulas, eu fiquei mais focada, eu fiquei mais tranquila, eu fiquei com uma visão espacial melhor. Uma vez por semana, Andréia faz uma pausa na rotina do dia a dia para as aulas. Nós temos atividades que nós levamos para casa para que a gente continue em contato e também eu compro jogos porque eu levo para minha mãe também, né? Porque na realidade meu objetivo principal era minha mãe, então eu passo esses conhecimentos para ela, para ajudá-la. E não pense que os exercícios param por aqui. O aprendizado está sendo propagado para toda a família da Andréia. Quando eu entrei na escola, minha mãe tinha um início de esquecimento e hoje ela foi diagnosticada com Alzheimer. E só benefícios assim que eu passo para ela, porque é incrível como ela melhora fazendo os exercícios, né? A pessoa precisa treinar sempre, independente de estar com Alzheimer ou não. Assim como é preciso praticar atividades físicas para manter a saúde do corpo, é necessário exercitar o cérebro para manter a saúde mental. Ações que estimulam a capacidade intelectual podem prevenir doenças degenerativas, como aqueles lapsos de memória. E quando o assunto é ganho na carreira profissional, você tem mais estímulo para fazer, te dá mais ânimo, você fica com a memória melhor, você tem mais imaginação, você trabalha imaginação, inspiração, é magnífico. Antes eu esquecia os nomes, os compromissos ficavam tribulados, você não conseguia agendá-los. E hoje eu me programo, eu foco no que eu vou fazer, tudo melhorou. E se você ainda não pratica nenhum tipo de atividade para estimular a memória, presta atenção na dica da Andréia. Olha, eu indico para todos fazer essas aulas, porque o benefício você melhora em todos os sentidos, né? Eu acho que quem não estiver fazendo nada deveria estar praticando alguma coisa e esse é o melhor meio, porque você vai estar se socializando, você vai estar treinando a sua memória, treinando o seu foco, treinando a sua visão, tendo um objetivo. Tenho, até por experiência, né, na família, eu diria, não fique parado, vá fazer alguma coisa. A mente precisa trabalhar. Como vimos na reportagem, são inúmeros os benefícios da ginástica cerebral.
Se o cérebro não for exercitado regularmente, a capacidade produtiva pode diminuir e aí, sabe aqueles esquecimentos? Eles tendem a se intensificar. E para entender um pouco mais sobre o funcionamento desse órgão, que é muito importante, recebemos no nosso estúdio a mestre em neurociência, Lívia Ciatti. Lívia, tudo bem? Tudo bem, Gisele, é um prazer estar aqui com vocês. Nós que agradecemos. Lívia, quais são os benefícios que uma rotina de exercícios cerebrais pode proporcionar para a gente? A mesma rotina que nos beneficia bem-estar físico, imagina subir escadas e não ficar ofegante. É o benefício do exercício cerebral. A ginástica para o cérebro permite que eu consiga executar tarefas mentais da minha rotina com o máximo de eficiência, sem um desgaste ou sem aquela sensação de cansaço mental no final do dia. Que maravilha! E por meio desses exercícios, a gente consegue aumentar a reserva cognitiva da massa encefálica. Falei certo, doutora? Falou certo. O nome é difícil, Sim. mas o significado é simples. Explica também essa massa, esse significado. A massa encefálica é todo o órgão cérebro, né? O órgão inteiro, na verdade, se chama encéfalo, por isso massa encefálica. Mas ele é moldado, né? A gente vê a imagem dele ali, tem algumas figurinhas que aparecem, ele todo encurvadinho, né? São os giros ali. Toda aquela composição de giros, que aparentemente parece uma massa molenga, mas não é tão molenga assim, ele é cheio de células. Ele é firme. Ele é firme, ele é firme. Ele é cheio de células, o que a gente chama dos neurônios, né? O tic-teco. Os neurônios, eles compõem o córtex, que é a parte mais externa dessa massa encefálica, e é ali que aquelas conexões de neurônios vão gerar as habilidades cognitivas que a gente tem. Então, se eu consigo falar uma palavra, se eu consigo enxergar uma cor, é porque eu tenho um conjunto de células, de neurônios, que comunicam entre si e transformam a imagem da vida real em sinais elétricos para que eu entenda o mundo a partir deles. Então, a massa encefálica faz com que eu entenda o mundo. E funciona ali 24 horas. É 24 um circuito, horas. na verdade. Mesmo dormindo, ele está funcionando. Mesmo dormindo. Sim, Olha sim. só. Poxa Sim. vida. E agora, a falta desses exercícios, eles podem gerar, e a gente já ouviu falar em sedentarismo mental. Legal. Existe isso? Não existe tecnicamente, né, sim. ou oficialmente, mas a gente pode fazer essa analogia. Sim. Né? Um cérebro cheio dessas células, ele consome muita energia. Então, a gente não gasta essas células, a gente não usa esses circuitos à toa. É a mesma coisa de sair de casa e deixar tudo aceso. A gente não faz isso. O corpo ele consegue otimizar o uso de energia perfeitamente. Então, se eu não estou aprendendo habilidades, se eu não estou exercitando a minha rede neuronal, ele não vai usar para não gastar energia. É como se eu estivesse dentro de casa com a luz apagada o tempo todo. Sim. Que vai dificultar muito mais o meu caminho. Exatamente. Né? Agora imagine que você deixou a lâmpada apagada e ela estragou. Ela deixou de ser uma lâmpada. Nas células acontece isso. Os neurônios que estão conectados, né, o jeito que eles conectam permitem que eu exerça uma certa função. Então imagina que fazer um cálculo matemático usa aquele circuito daquele jeito que ele está montado, porque eu aprendi assim. Sim. Se eu deixo de fazer esse cálculo, nunca mais volto nele, aquilo não vai ficar gastando energia à toa, ele desfaz. Olha só. E aí eu perco aquela conexão. Se eu quiser voltar naquele cálculo, eu vou ter que aprender de novo. Então, do mesmo jeito que a gente aprende, a gente pode falar Desaprende. que a gente desaprende. Sim. Poxa vida, gente, olha só, esse assunto é muito interessante. Eu tenho certeza que em casa você está se identificando aí e a gente tem dicas, exercícios, um papo bem bacana. Então, não sai daí, nós voltamos já já. Estamos de volta. Para manter a memória sempre ativa, é importante praticar exercícios que envolvam os 5 sentidos e que sejam capazes de melhorar a capacidade de concentração, atenção e memória. E para entender um pouquinho mais sobre as funções cerebrais, recebemos a mestre em neurociência, Lívia Ciatti. Lívia, que gostoso esse assunto, hein? Olha só, condicionar o nosso cérebro, cada vez atividades mais simples e repetitivas, pode fazer com que a nossa massa cinzenta fique preguiçosa? Pode sim. A gente mencionou um pouquinho da energia, né, do consumo de energia, e que o cérebro tenta economizar o máximo possível. Então, se eu vou aprendendo jeitos fáceis de fazer tudo, ele gosta daquilo e ele fica preguiçoso para se esforçar de novo para aprender algo um pouquinho mais complexo. A gente pode perceber isso na leitura.
né? Hoje a gente está acostumado a ler em blogs, textos mais curtos, Sim. mais fragmentados. Esse estilo de leitura faz com que eu tenha menos paciência para ler um livro inteiro. É verdade. Né? As pessoas se queixam muito Ele disso fica hoje. condicionado, na verdade. E isso vale para tudo, né? Quanto mais fácil a vida vai se tornando, mais preguiçoso fica e mais eu preciso concentrar ali uma atenção, tomar consciência que eu preciso treinar e vai aprender uma coisa nova. E as ações que estimulam a capacidade intelectual podem prevenir alguns tipos de doenças, né? Quais doenças são doenças degenerativas? Sim, doenças degenerativas, elas são um grupo muito grande, né, de patologias com várias causas diferentes. Mas todas elas são beneficiadas se eu tiver uma reserva cognitiva boa, né? A gente mencionou a reserva. Reserva significa eu ter um número de conexões entre as células grande o suficiente, rico o suficiente, que se algo acontecer de errado, elas conseguem compensar. Então imagina que nós conversamos no primeiro bloco. Exatamente. Imagina uma estrada. Se eu só sei um caminho e cai uma árvore, se eu perco conexão com o GPS, eu não consigo mais me deslocar? Eu teria que ter caminhos alternativos. Sim. Então, o treino cognitivo, os exercícios geram conexões alternativas para tarefas variadas e elas conseguem compensar caso eu perca outras delas. Ótimo. E as ações que estimulam a capacidade intelectual, será que elas podem prevenir algum tipo de doenças degenerativas? Isso é certo? Muito legal, Gisele. Doenças degenerativas são um grupo muito grande de patologias, né? Cada uma com sua causa, mas todas elas terão um início mais tardio ou vão ser beneficiadas em termos de prevenção se eu tiver uma reserva cognitiva muito rica. Reserva cognitiva, né, similar a uma poupança. Quanto mais conexões eu tenho, mais circuitos de células para fazer essa reserva? Essa reserva de tarefas, né, eu consigo fazer uma mesma ação cognitiva por vários caminhos diferentes, eu tenho essa reserva grande. Então, as doenças degenerativas começam a consumir algumas dessas conexões. O Alzheimer, por exemplo, né, eu vou perdendo ali algumas conexões neuronais e os neurônios morrem. E aí, se eu tiver uma reserva grande, outras conexões conseguem compensar aquela perda. Entendi. E aí os sintomas vão ficando mais tarde. Então, assim, eu não consigo evitar. E menos mas severos, eu imagino. Exato. Eu não consigo evitar, mas eu consigo... Amenizar, deixar os sintomas mais graves para mais tarde. Lívia, e fala uma coisa. Quando eu treino o meu cérebro, no máximo da potencialidade dele, uma vez eu li que isso influencia também na nossa autoestima e na nossa confiança. A gente fica mais confiante quando está com o cérebro ali bem treinadinho? Fica assim. A gente não nasce sabendo muitas coisas. Né? Imagina, falar para a câmera, falar em público, são situações, né, por exemplo, que podem causar medo. Sim. Né? Nem todo mundo já tem essa predisposição assim, fácil desde o começo da vida. Então, a gente vai ter que passar por um aprendizado. E isso envolve modificar suas conexões. Né? Me sentir à vontade aqui, conversando com você de frente à câmera, envolveu um treino, envolveu criar ali uma série de estratégias mentais para lidar com essa situação e me sentir bem com ela. Então, quanto mais eu treino, mais eu vou aprendendo a lidar com situações variadas da vida. E isso dá muita autoconfiança. Ótimo. E uma outra coisa uma outra expressão que a gente escuta muito é a questão das conexões cerebrais. O que é essas conexões cerebrais? Para ficar mais fácil para o telespectador, a gente tem um vídeo que mostra essas conexões, né? Vamos dar uma olhadinha aqui, por favor, Matheus, olha lá. Nossa, explica pra gente. Nesse vídeo tem alguns neurônios. As partes mais gordinhas, branquinhas, são o corpo do neurônio. E todas essas linhas, olha, que estão aumentando de intensidade, são prolongamentos dessa célula. São dendritos e axônios. À medida que eu esforço para aprender algo novo, esses prolongamentos eles vão buscando novas conexões. Novos caminhos. Com novos caminhos. Como se eles fossem dar as mãos para os coleguinhas ali. E cada conexão feita é uma nova informação passando por aquele caminho, uma nova habilidade desenvolvida, uma reserva cognitiva mais forte. Ótimo. Então, quando a gente aprende alguma coisa nova, ali naquele caso que a gente conseguiu ver aquele movimento, por favor, Matheus, coloca mais um pouquinho pra gente. Ele é lindo, né? É lindo. Então, eu tô fazendo uma conta que eu nunca fiz na minha vida. Aí tô ali me esforçando, buscando na memória. Então, é quando esse movimento começa a acontecer dentro do meu cérebro. Exatamente. Esse esforço. Aprender demanda esforço e a gente tem que acostumar com isso. A gente tem que ensinar o nosso cérebro que o esforço é bom.
E isso é a mágica do treino cognitivo. Ah, mas é igual o treino com o corpo, né? A gente Exatamente. começa a treinar musculação, por exemplo, fica fácil, é legal trocar a série, por isso que trocam a série. Exatamente. Um peso, né, maior, enfim. E nos bastidores, você comentou sobre o exemplo que você deu, que eu achei bem bacana, aquela questão do caminho. Ah, sim. Quando eu estou numa estrada, de repente acaba o meu GPS, fico sem sinal, cai uma árvore, eu não tenho alternativa. E agora? Exatamente. Faz essa explicação pra gente que eu achei bem válida. É legal citar esse exemplo, ainda mais agora que as pessoas viram o vídeo. Aqueles caminhos, né, os neurônios dando as mãozinhas, são como estradas alternativas. Né? Eu não tenho mais um só caminho, uma só opção. Se eu tiver um só caminho, né, do meu trabalho para casa e caiu uma árvore, perdi o contato com o GPS, eu fico travada, não tem como sair dali. Né? E ter caminhos alternativos envolve esse esforço de estudar o mapa, por exemplo. Quando eu estudo o mapa, quando eu me esforço para construir novas conexões, eu estou aprendendo e gerando esses caminhos alternativos. E aí eu compenso, eu vou sentir menos o dano. Se eu perder o GPS, eu sei caminhos alternativos, eu estou tranquila, eu vou embora. Ótimo. E agora, gente, nós vamos falar que alguns exercícios para o cérebro, eles contam com ilusão de ótica e trava-línguas. Sim. E agora é hora de colocar em prática tudo que a gente está aprendendo aqui no teórico, né? Coloca pra gente aqui, por favor, Matheus, tem um quadro, o primeiro quadro, que ele troca letras por números. Olha que interessante. Então, o telespectador que está em casa, provavelmente ele consegue ler, ó. Este pequeno texto serve apenas para mostrar como nossa cabeça consegue fazer coisas impressionantes. Repare nisso. No começo estava meio complicado, ainda está. Mas nessa linha, sua mente vai decifrando o código, tá certinho, quase automaticamente, sem precisar pensar muito. Aconteceu isso aí com vocês? Pode ficar bem orgulhoso, porque a sua capacidade merece, é isso, merece, doutora? E parabéns! E aí em casa, conseguiu ler um pouquinho? Vamos deixar aqui para o pessoal. É interessante, né? A nossa leitura tem um aspecto visual forte. Então, se a primeira, a última letra ali consegue formar o desenho da palavra, já automaticamente identifico qual é. Com certeza os neurônios ficaram de mãozinhas dadas. Eles estão lá fixos, né? A leitura é um aprendizado muito forte. Sim. Não, é mas uma eu falo assim, um forte. exemplo, nesse exercício, Sim. voltando para aquele vídeo, quando eu comecei com esse esforço, eles já começaram a se movimentar ali. Eles já entenderam qual era o padrão e começaram criaram a seguir. as conexões para decifrar o que está escrito. Sim. A criação da conexão não é tão rápida assim. Ah, Você sim. usou uma conexão já criada. Ah, sim, porque eu li antes, é verdade. Você gente, leu eu preciso contar antes. que eu li o quadro antes. E você foi alfabetizado, então você entende o código das letras e o desenho das palavras. Entendi. Mas de repente uma criança não alfabetizada, ela ia começar a criar essa conexão. Sim, aí a repetição teria que ser mais intensa. Entendi. Não, Ia levar até o vezes. aprendizado, ela conseguir decifrar tudo. Exatamente. Gente, que delícia. Olha só, depois do intervalo a gente tem um outro quadro e esse eu quero ver, hein? Esse eu vou pegar todo mundo que tá em casa, porque ele é mais difícil. Então, tá curioso? Fica aí, a gente volta já já. Estamos de volta. No bloco anterior, você conferiu um quadro para fazer um exercício aí para o nosso cérebro. E agora, esse segundo, gente, é um pouquinho mais difícil e ele é muito interessante. Vamos ver se você, aí em casa, consegue dizer a sequência das cores. Mas presta atenção, é para ler as palavras e falar as cores, dizer quais são as cores que você está vendo. Então, Lívia, vamos ver lá no quadro. Então, eu estou lendo que é amarelo, só que a cor é verde, então eu preciso falar o verde. Sim. Verde, vermelho, azul, amarelo, azul, preto, vermelho, azul, verde, preto, vermelho, amarelo, verde, azul, preto, azul, vermelho e laranja. Não, laranja não, errei na última. Verde. Tá, professora, qual foi a minha nota? 9. 9. Poxa vida, a gente escorreguei no último. Poxa, mas enfim. E você em casa, conseguiu fazer certinho? Gente, que delícia. E realmente a gente percebe um esforço, né? Sim. Mas vamos lá. O cérebro é o órgão mais importante do sistema nervoso, que controla o corpo todo. Ele é responsável pelas ações voluntárias e involuntárias. Mas você sabia que antes das mulheres entrarem oficialmente na menopausa, além daqueles sinais de envelhecimentos mais evidentes no corpo, os sinais também começam a ser mostrados no nosso cérebro? Como que é isso, doutora? Sim. As mulheres têm várias fases na vida reprodutiva, né? E após
ali os 30, 35 anos, a gente vai caminhando para uma maturidade sexual e o fim, né, do ciclo reprodutivo. Então, a partir dos 40 anos, os níveis de hormônios sexuais eles vão caindo, principalmente o estrógeno ou estrogênio. E ele é um hormônio que tem uma ação muito importante no cérebro. O corpo todo tem receptores para esse hormônio. Ele regula, né, à distância muitos funcionamentos ao mesmo tempo. Entendi. E quando ele está nos seus níveis ali equilibrados, a gente não sente, né, nenhum efeito. Mas quando ele começa a cair, aí a gente começa a sentir a falta dele. Então, a partir dos 40, 45, 47 anos, né, isso varia bastante na população. Sim. Mas à medida que o estrogênio começa a cair, a gente vai sentir a falta dele, principalmente no cérebro. E aí o que pode surgir? Esquecimento? Os esquecimentos, uma dificuldade de atenção e foco em algumas atividades. Existe um termo que é uma sensação de nebulosidade mental, parece que você está meio uma confuso. Confusão. Exato. Que a gente fala. Eu marquei algo, perdi, nossa, acabei de falar sobre isso e esqueci. A chave. Isso tudo vai ficando junto da menstruação. Perder a chave, acho que é o número 1. Mas é por conta da queda do hormônio. Entendi. Até quem intensifica nesse período da Sim, menopausa. A perimenopausa, né, que é a periferia da menopausa, aquele período antes. Momento. É uma transição longa até chegar à menopausa mesmo, que é o último ciclo menstrual. Então, nesse período que antecede, esse hormônio vai caindo, e a gente vai sentindo esses efeitos. E nessa fase é importante, então, as mulheres intensificarem os exercícios cerebrais. Sim, ajuda bastante. Esses declínios, né, que vão acontecendo nessa fase, eles são esporádicos. Não são todos os dias, né, depende muito dos níveis de hormônio. É bom observar, né? E conversar com a ginecologista também, de repente sim. procurar um neurologista, né, para investigar certinho. Exatamente. Bom, os homens, eles não têm a menopausa, mas eles também envelhecem. Sim. E agora, saindo um pouquinho desse assunto sexo feminino, mulheres, como que acontece esse envelhecimento com o homem, quando a gente fala nessa questão cerebral? Bom, todo envelhecimento, né, com os homens também, ele demanda uma perda de flexibilidade, vamos dizer assim. As pessoas acham, às vezes, que envelhecendo eu vou perdendo inteligência. Não, né, a gente não perde inteligência, eu não perco tudo que eu aprendi. Na verdade, a gente vai ganhando até mais noção, mais capacidade de associação. Só que a flexibilidade, talvez aquela disposição de aprender algo novo, isso vai ficando mais rígido. Então, o treino, ele contribuiria principalmente nesse ponto, de manter a flexibilidade, manter aquela mente de principiante, de estar aberto a aprendizados novos. Porque vai ficando tudo mais lento, né? Eu perco velocidade no envelhecimento, mas eu não perco inteligência e não perco a capacidade de aprender. Então, a gente consegue aprender a vida inteira, né? Sim, basta ter a disposção, esse treino cognitivo ajuda exatamente nisso. De repente pode ficar um pouco mais difícil, mas não impossível. A gente não, de jeito nenhum. Como falava meu pai, conhecimento não ocupa espaço. Exatamente. Né? Ele usava muito essa frase. Sim. E quais são os maiores ganhos que a ginástica pode proporcionar, ou o treino cognitivo pode proporcionar, tanto para os homens quanto para as mulheres? Os dois sexos. Ginástica cerebral, né? Esse treino, ele é benéfico para todas as faixas etárias, né, independente de gênero, sexo, porque ele é um modo de vida, né? Eu gosto muito de falar que o treino cognitivo é um estilo de vida. Ao mesmo tempo que eu posso ter um estilo de vida saudável, de alimentação e exercício, né, que faz parte do conjunto do corpo humano, treino cognitivo, né, aperfeiçoar minha capacidade intelectual, isso também é um estilo de vida. E cada faixa etária vai ter seu benefício específico, né? Nas crianças, de conseguir ter um autocontrole melhor, né? Nos adolescentes e adultos, ter um melhor desempenho na carreira, no trabalho, para o que quiser. E um envelhecimento saudável, né? Completamente lúcido e autônomo. Ajuda em todas as faixas. Sim. Bom, saindo um pouquinho dessa esfera menopausa, agora a gente vai entrar já estamos, né, no treino cognitivo, que são muito importantes para todos os sexos, a gente viu aqui, para os homens, para as mulheres, crianças, enfim. Inclusive, nós aprendemos que algumas dicas simples que dá até para ser inserida em casa, né? A gente conversou aqui, só que a gente tem um VT, Lívia, que dá para ilustrar isso na prática. Que legal. Então, vamos acompanhar o VT dessas dicas de treino? Você já ouviu falar sobre neuróbica? A técnica é uma ginástica específica para o cérebro. O objetivo é estimular os 5 sentidos por meio de exercícios, fazendo com que você preste mais atenção nas suas ações e, então, melhore seu poder de concentração e a memória. Confira algumas dicas de ginástica mental para incluir no dia a dia, na sua rotina. Fazer palavras cruzadas, jogar xadrez, quebrar pequenos padrões da rotina, como fazer um novo caminho para o trabalho, escrever com a mão contrária. Subir uma escada no sentido contrário também ajuda.
Nesse caso, temos corrimão dos dois lados. Exercitar o cérebro é bom, porém, não podemos descuidar da segurança. Tem um corredor em casa? Vale também andar pelo sentido contrário do que você já se adaptou. A neuróbica não se trata de acrescentar novas atividades à sua rotina, mas sim fazer de forma diferente o que é realizado diariamente. Além dessas dicas, você pode também usar o relógio no braço contrário, comer com a mão contrária, que você está habituado, vestir-se com os olhos fechados, tomar banho com as luzes apagadas e também usar o mouse do outro lado. O importante é quebrar os comportamentos rotineiros, obrigando o seu cérebro a pensar diferente. Lívia, muito obrigada. Obrigada pelas dicas riquíssimas. Eu tenho certeza que a partir dessas dicas as pessoas em casa vão começarem a praticar mais exercícios cerebrais. Trava-língua, hein? Muito obrigada. Eu que agradeço. Vamos trabalhar, vamos esforçar essa cabecinha. Tem que colocar a mente para trabalhar, gente. Tem sim. O De Bem com Você de hoje fica por aqui. Até a próxima.